Vocês que vão falar mais no meio. Vocês têm que falar, não é? Eu não sou Pokémon. Sou aí Renato. Tá, mas é o Daniel San, mas ótimo. Ok? Daniel San. Ai, falaram a mesma coisa. François, Mademoiselle, bonjour. 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 Vai conduzindo aí. Vocês são requisito fundamental para assegurar a legitimidade diplomática ao debate. A partir de agora, às exatas 7h55 do dia 28 de novembro de 2025, está oficialmente aberta a nossa COP30 com a temática de cidades sustentáveis, desafios climáticos e sociais para o futuro urbano. É essencial que este evento seja conduzido de forma ética e respeitosa, sempre colocando o meio ambiente como prioridade absoluta. O foco da COP30 é discutir soluções para cidades neutras em carbono, mobilidade urbana sustentável e justiça climática. É importante retomarmos um ponto central da COP29, pois suas conclusões impactam diretamente as discussões que teremos aqui hoje. Na ocasião, foi estabelecida uma meta global de longo prazo para o financiamento climático, mobilizar 1,3 trilhão de dólares anuais até 2035, oriundos de tanto de fontes públicas quanto privadas, para apoiar países em desenvolvimento. Contudo, apesar da ambição dessa meta, os compromissos concretos assumidos ficaram muito aquém do necessário. As nações desenvolvidas acordaram um patamar mínimo de 300 bilhões de dólares anuais até 2035, um avanço importante, mas ainda insuficiente diante da urgência climática. Além disso, poucos compromissos novos foram firmados e a maior parte das medidas permanece aspiracional, sem mecanismos vinculativos de implementação. Esse cenário nos impõe uma reflexão séria sobre a nossa responsabilidade climática global. O que não pode ser aceito, em hipótese alguma, é a negligência ambiental. Precisamos de consciência, compromisso e ação. É isso que esperamos promover hoje. Diálogo responsável, cooperação
internacional e propostas reais para um futuro sustentável. Esse é o nosso objetivo hoje, e deve ser sempre o objetivo de todas as nações comprometidas com a justiça climática e com o futuro do planeta. Neste momento, convido a mediadora Vitória Roberta para assumir oficialmente o direito de fala e conduzir os próximos movimentos da sessão. Por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a presença. Eu sou a Vitória Roberta e eu serei a mediadora deste evento. Logo, eu estarei mediando ele do início ao fim. Iremos começar com os discursos iniciais, onde o representante ou a representante escolhido por cada país deverá vir ao púlpito e iniciar seu discurso. Relacionado ao tempo, cada representante ou a representante terá 1 minuto e 30 segundos para delegar o seu discurso. Iremos começar com o país anfitrião. Por isso, eu convido o representante ou a representante do Brasil a iniciar os discursos. Prezados chefes do Estado e do Governo, ilustres delegados e representantes da sociedade civil, sejam bem-vindos ao Brasil e bem-vindos à Amazônia. Há uma diferença profunda em realizar esse debate aqui. Uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, em Berlim ou em Paris. Outra é discutir a lei da própria Amazônia. Aqui trataremos as questões indígenas, bem dos povos indígenas, discutiremos a vida das comunidades ribeirinhas, observando de perto como elas vivem, resistem e protegem esse patrimônio da humanidade. Esta é a COP da ação, o momento de transformar as promessas do Acordo de Paris em resultados reais e vinculantes. Neste sentido, o Brasil reafirma seu compromisso com uma regulamentação ambiental rigorosa e com a implementação íntegra do artigo 6, defendendo um mercado de carbono transparente e justo. Reiteramos que o financiamento climático deve ser adequado, previsível e acessível, especialmente aos países em desenvolvimento. Não aceitaremos atalhos que fragilizem a integridade ambiental, nem práticas de dupla montagem ou modelos predatórios. Conclamamos o mundo a agir com a clareza que a história exige. Os impactos climáticos atingem nossas populações, nossa agricultura e nossas cidades. Que esta conferência seja lembrada não pelos discursos aqui proferidos, mas pela gratidão das gerações futuras que reconheceram que fomos capazes de agir com coragem, responsabilidade e cooperação. Obrigada. Gostaria de agradecer às representantes do Brasil pelo seu discurso. Agora iniciaremos os discursos iniciais dos países de baixo rigor regulatório, sendo eles China, Estados Unidos e Índia. Por isso, neste momento, eu convido o representante ou a representante da China a iniciar o seu discurso. Oi, Rô. A República Popular da China agradece a recepção cordial pela Confederação das Partes deste ano. A COP representa um marco essencial para o desenvolvimento sustentável e, por isso, saudamos a COP 30, a COP deste ano, no tema Cidades Sustentáveis. A China reafirma seu papel como uma das maiores impulsionadoras da economia verde, destacando por investimentos robustos em energias limpas e a sua consolidação pelo grande mercado de carros elétricos do mundo. Contudo, ressaltamos que a transição energética não deve ser interrompida por razões protecionistas. Defendemos firmemente a eliminação de barreiras comerciais que prejudicam o livre fluxo de produtos dentro do mercado global, além de produtos sustentáveis e de alta qualidade, incluindo medidas unilaterais feitas como as propostas pela União Europeia. Reforçamos aos demais o compromisso com as responsabilidades comuns. Os países desenvolvidos devem honrar seus investimentos
e compromissos financeiros, além de assegurar que países em desenvolvimento possam dispor de um espaço para prosseguir seu crescimento econômico. Essa condição é indispensável para a estabilidade social e pela nossa vasta população urbana. Destacamos ainda que, nos últimos 18 meses, a China estabilizou suas emissões de dióxido de carbono e que pretende apoiar os países que buscam direcionar-se para um futuro mais sustentável. A China reafirma seu compromisso com o multilateralismo climático. Com vossa licença, xie. Gostaria de agradecer ao representante da China pelo seu lindo discurso. Agora, eu convido o representante ou a representante dos Estados Unidos a iniciar o seu discurso. Queridos membros da Organização das Nações Unidas, é uma honra representar os Estados Unidos na sessão de abertura. O tema que está sendo abordado é essencial para mostrar o nosso compromisso com a sustentabilidade e as mudanças climáticas. Eu quero deixar frisado desde o começo que nós, a delegação dos Estados Unidos, não apoiamos qualquer decisão passada que enfraqueça o nosso comprometimento global, incluindo a nossa retirada do Acordo de Paris. Apesar disso, as nossas mudanças, ações climáticas, elas não foram interrompidas. Bom, enquanto houve níveis federais oscilando, cidades e estados como Nova York, Los Angeles e Seattle, eles mantiveram seu compromisso e até aumentaram suas metas, mostrando a responsabilidade coletiva. Nossa abordagem é prática. Acreditamos que regras excessivamente rígidas elas podem acabar sufocando inovações tecnológicas e o crescimento econômico. Então, acreditamos que para que haja essa transição de forma sustentável, ela tem que ocorrer de uma regulamentação flexível. Acreditamos que pode vir de inovações tecnológicas ou setores de mercado que possibilitem que ações de comércio elas possam aumentar, diminuir a descarbonização de forma eficiente e eficaz. Nós, dos Estados Unidos, nos comprometemos com a diminuição do aquecimento global em 1,5 graus e nossas cidades elas mostraram que é sim possível ter essa redução sem atrapalhar o nosso desenvolvimento e o nosso progresso. A gente está aqui para compartilhar experiências e ajudar colaborando de forma construtiva e ajudando também a desenvolver as nações. E acreditamos que para que tudo isso ocorra de uma forma bem sucedida, ela tem que ser justa e viável para todos. Obrigada. Gostaria de agradecer a representante dos Estados Unidos pelo seu lindo discurso. Agora, neste momento, eu convido o representante ou a representante da Índia a iniciar o seu discurso. Bom dia a todos. A Índia sauda todos os aqui presentes. Para nós, discutirmos sobre cidades sustentáveis significa equilibrar o desenvolvimento humano e responsabilidade ambiental. Hoje, somos a nação mais populosa do mundo, com mais de 1,4 bilhões de habitantes. E nossas cidades crescem rapidamente. Nesse sentido, estima-se que até 2035, cerca de 400 milhões de indianos migrarão para os centros urbanos. Diante desse cenário, nosso desafio não é apenas reduzir emissões, mas também garantir moradia, saneamento, transporte acessível e energia limpa para todos. Embora emitirmos aproximadamente 2 toneladas de gás carbônico, valor muito abaixo da média dos países envolvidos, ainda assim, enfrentamos forte pressão internacional para acelerar nossas metas. Por isso, a Índia defende a adoção de regulamentações realistas, flexíveis e adaptadas à capacidade de cada país. Ademais, entendemos que as nações desenvolvidas, que historicamente mais emitiram, devem assumir metas significativas e mais ambiciosas. Além disso, financiar a transição energética nos países emergentes. A Índia reafirma seu compromisso com a energia solar, sendo atualmente o 4º maior produtor mundial, bem como o desenvolvimento de processos urbanos sustentáveis. Contudo, defendemos que qualquer nova regra internacional considere
de forma imprescindível a justiça climática, a soberania energética e a necessidade dos países em desenvolvimento. Muito obrigado. Agora teremos os discursos iniciais dos países de alto rigor regulatório, sendo eles França, Alemanha e Canadá. Por isso, neste momento, eu convido o representante ou a representante da França para iniciar o seu discurso. Bom dia a todos. A França defende uma governança ambiental de alto rigor regulatório, com métricas estruturadas e regulamentação rigorosa. O cenário atual demonstra que a ausência de padronização regulatória aumenta emissões, pressiona cadeias produtivas e compromete a resiliência socioeconômica global. Por isso, defendemos um arcabouço vinculante capaz de alinhar desenvolvimento, competitividade e neutralidade climática em um único fluxo linear e organizado de padrões, metas e investimentos. A experiência francesa comprova que não há que regulação rigorosa gera valor. Emitimos. Desculpa. A experiência francesa comprova que regulamentação rigorosa gera valor. Aumentamos nossas matrizes de energia limpa, expandimos nossos investimentos políticos em mobilidade sustentável e diminuímos a nossa dependência gradativamente em emissão de carbono. Essa combinação demonstra que não há dilema entre prosperidade e proteção ambiental, mas há sim necessidade de coordenação e planejamento rigoroso para que as métricas sejam cumpridas e entrem de fato em vigor. Assim, reiteramos que somente uma política regulatória padronizada e forte poderá garantir sucesso em meio a todo esse caos ambiental que vivemos. Gostaria de agradecer não só ao discurso do representante da França, mas também do representante da Índia. Agora, eu convido o representante ou a representante da Alemanha a iniciar o seu discurso. Bom dia, senhoras e senhores delegados. A delegação alemã apresenta-se na COP30 com uma estrutura renovada. Desde agosto de 2025, centralizamos a liderança das negociações climáticas no Ministério Federal do Ambiente. Esta mudança elimina fragmentações burocráticas e garante que a nossa política externa seja técnica, relativa e livre de disputas internas, refletindo a prioridade absoluta da crise climática para a segurança nacional. Nós não estamos aqui apenas como espectadores. A nossa postura é intervencionista. Atuaremos para bloquear acordos vagos e pressionaremos o G20 por planos concretos. A nossa diplomacia baseia-se na ciência. Rejeitamos a retórica do melhor esforço e exigimos obrigações de resultado mensuráveis. A nossa posição não é uma escolha política passageira, mas o imperativo jurídico. Estamos vinculados pela Lei Federal de Proteção do Clima, fortalecida pelo Tribunal Constitucional. Essa lei obriga o Estado a proteger as gerações futuras através de orçamentos de carbono estritos. Exigimos globalmente o mesmo rigor que aplicamos internamente. E deixo claro que a meta de 1,5 graus é inegociável. Vetaremos qualquer texto que permita ultrapassar esse limite, sem um plano de retorno claro. Para a Alemanha, a integridade física do planeta precede a conveniência diplomática. Obrigado. Gostaria de agradecer ao representante da Alemanha e, neste momento, eu convido o representante ou a representante do Canadá a iniciar o seu discurso.
Bom dia, senhoras e senhores. O Canadá agradece a oportunidade de participar da COP30 de 2025, com o compromisso renovado de enfrentar a crise climática com cooperação, transparência e responsabilidade. A crise climática já é realidade, afeta nossos oceanos, nossas florestas, nossas comunidades indígenas e as futuras gerações. Por isso, defendemos uma regulamentação ambiental rigorosa e eficaz, capaz de gerar resultados concretos. Acreditamos que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental podem caminhar juntos. O Canadá já demonstra isso ao unir inovação, energias limpas e metas ambiciosas apoiadas por regras claras e fiscalização séria. Defendemos padrões ambientais mais elevados e maior responsabilidade global, especialmente dos setores que mais contribuem para as emissões. Cuidar do planeta não é custo, é investimento no futuro comum. O Canadá está pronto para liderar. Muito obrigada. Gostaria de agradecer novamente aos discursos de todos os países, incluindo a da representante do Canadá. Neste momento, iremos iniciar o nosso debate moderado, onde conterá 3 rodadas. Contendo a primeira rodada com o tema Exposições Ambientais. Dentro dessa rodada, os países terão 3 minutos para delegar a sua fala. Novamente, eu convido o país anfitrião, Brasil, a iniciar essa rodada. Quando tratamos da emergência climática no Brasil, falamos de uma realidade já presente, onde redefine o cotidiano urbano. Em 2024, 30 milhões de hectares foram queimados na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. E em 2025, um tornado atinge o Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Eventos extremos, cada vez mais frequentes, expõem a vulnerabilidade das cidades, onde 85% da população vive em áreas sujeitas a alagamentos, drenagem precária e deslizamentos agravados pelo déficit habitacional de 5,8 milhões de famílias. As políticas econômicas e ambientais moldam diretamente essa realidade. O setor de transporte, responsável por 47% das emissões de energia no Brasil, revela essa dependência de combustíveis fósseis, agravando a poluição, o congestionamento e a perda anual de 290 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o Brasil apresenta uma vantagem estrutural. 88% de sua matriz energética é composta por recursos renováveis e aproximadamente 50% de sua matriz energética total vem de fontes limpas, fontes renováveis, que está acima da média global. Isso evidencia um potencial enorme para investir na redução da emissão desses gases e também no avanço em uma mobilidade sustentável, uma mobilidade ambiental. Além disso, o crescimento previsto do PIB em 3,4% evidencia um potencial em ampliar o investimento em saneamento e adaptação climática. No plano internacional, as desigualdades entre países desenvolvidos e emergentes são claras. Nações ricas com apenas 1/4 da população mundial são responsáveis por quase metade das emissões históricas de gás carbônico e têm mais recursos para enfrentar impactos climáticos. Já países emergentes como o Brasil enfrentam o duplo desafio de promover desenvolvimento econômico enquanto lidam com eventos extremos, justificando a defesa de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Nesse contexto, o Brasil aposta em sua matriz limpa na biodiversidade e na bioeconomia amazônica, capaz de movimentar mais de 280 milhões de dólares por ano como um motor para o desenvolvimento sustentável e concilia a preservação ambiental e a diminuição das desigualdades. Senhoras e senhores, hoje eu me dirijo a vocês não somente como um representante de um povo, mas também como parte de uma grande família que não inclui apenas humanos, mas rios, as florestas e tudo que sustenta a vida. Muito ainda se pensa que a natureza ela é algo separado da gente, e essa visão nos leva a nossa situação atual.
pensavam que os povos originários sempre foram um atrapalho para o progresso. Nós sempre avisamos que esse tipo de visão não levaria a nenhum futuro, mas nos víamos como obstáculos e acabaram com milhares de vidas. Nós não podemos negociar a sobrevivência como um bem descartável. Hoje, eu espero que nessa reunião vocês não apenas assinem acordos, mas também reconheçam que é necessário assumir compromissos para o bem e para conseguirmos caminharmos juntos, nós e a natureza, como um único corpo vivo. Gostaria de agradecer a presença do Brasil. Agora, em continuidade, eu convido China. Bom dia, gente, primeiramente. Como delegação da China, a gente reconhece que o nosso rápido crescimento econômico trouxe diversas questões ambientais reais. Nós também reconhecemos que hoje nós somos um dos principais emissores de gás carbono no mundo, com cerca de 29% das emissões globais, mas também nós somos o país que mais investe em questões de projetos verdes. Nós chegamos a investir cerca de 130 bilhões de dólares americanos em energia limpa e segurança ambiental. O nosso país, no início desse ano de 2025, reduziu cerca de 1,6% de emissão total, e também o objetivo da China, como nosso país, é promover uma cidade sustentável, uma cidade limpa, mas também um crescimento econômico moderno. Em relação a isso, nós somos líderes em questão da produção eólica, solar e até de veículos elétricos do mundo. E estamos também transformando o nosso planejamento urbano com o conceito de cidades esponjas. Esse conceito ele já está inserido em diversas cidades do nosso país. Ele traz questões de lagos artificiais, de parques absorventes e até de sistemas naturais que são capazes de absorver até 70% da água da chuva. Isso traz diversos impactos positivos, como a redução de enchentes, a utilização disso para resfriamento urbano e até para irrigação, e a questão da diminuição da dependência do gás carbônico, e a principal, trazer uma energia limpa e sustentável para o país. A gente tem diversos desafios com essas cidades, como o alto custo também, só que passamos por todas essas barreiras com a nossa tecnologia e o nosso planejamento estatal a longo prazo, mostrando que isso é um grande pilar para o nosso desenvolvimento. Bom, na esfera econômica nós enfrentamos diminuição global, mas transformamos essa situação em oportunidades estratégicas. Investimos em tecnologia verde como motor de crescimento e contribuição concreta ao Brasil, ao mundo, no caso. Nós somos líderes em bateria, lítio, carros elétricos e energia renováveis, que são setores essenciais para a economia do futuro. Nós não queremos um combate, sim uma compreensão, enquanto vários países ainda não decidiram uma estratégia clara para transição verde. Ao dominar cadeias produtivas sustentáveis, nós não queremos uma hegemonia, e sim inovações, progressos comunicativos e estabilidade. Reafirmamos que a economia verde ela não é apenas uma alternativa ambiental, mas também uma oportunidade de desenvolvimento global, sustentável, moderno e equilibrado.
Saúde da China, e agora eu convido Estados Unidos. Quando falamos de cidades sustentáveis, não dá mais para apenas olhar para dados antigos. Os Estados Unidos vêm passando por uma transformação real. Isso aparece de forma prática em políticas que estão apostando na inovação e na ação local. Muita gente ainda hoje critica a pegada carbono per capita dos Estados Unidos, porém isso já é uma métrica muito ultrapassada e que não condiz mais com a realidade atual. O que importa mesmo é a tendência. Desde 2005, os Estados Unidos vêm diminuindo a emissão de CO2 a cerca de 20%. Ou seja, dá para descarbonizar sem travar a economia. Na verdade, isso tem como ponto de partida até mesmo isso tem impulsionado a prosperidade. Como um exemplo de cidade que está liderando nesse avanço é Nova York. Mesmo pela uma cidade muito densa, tem uma das menores pegadas de carbono per capita dos Estados Unidos. A lei local 97 mostra isso na prática, ao limitar emissões de grandes edifícios e incentivar a reforma para a maior eficiência energética. Algumas de nossas cidades, como Seattle e Portland, mostram a força da energia limpa onde ela vem de maior parte da hidrelétrica. Los Angeles tem um dos maiores mercados de veículos elétricos e São Francisco tem uma das maiores taxas de desvio de resíduos de aterros. E nos Estados Unidos, mais de 130 cidades e 10 estados participam da campanha Cities Race to Zero da ONU, onde alinha a meta de 1,5 graus do Acordo de Paris. Essa regulamentação não defendida não é a ausência de regras, mas sim a flexibilidade de tecnologia e avanço. E o excesso de rigor, ele cria barreiras e se foca em inovação. E as nossas cidades são a prova que a flexibilidade gera sim muitos resultados. Gostaria de agradecer aos Estados Unidos. Agora eu convido a Índia. Bom dia a todos aqui presentes. Bom, de acordo com a pesquisa feita pelo Banco Mundial em concessão à OMS, a Índia se tornou o segundo mais poluente do mundo. Como consequência disso, pequenas partículas causam milhares de mortes por ano. Isso evidencia a gravidade da saúde do nosso ar. Com dados mais recentes, em 2019, estima-se que houve cerca de 1,67 milhões de mortes no nosso país. Isso acaba se tornando não apenas mais um problema ambiental, mas também um problema de saúde pública. Boa tarde. De acordo com o relatório da World Bank, estima-se que até 2036, cerca de 600 milhões de indianos viveram em áreas urbanas, o que corresponde a aproximadamente 40% da população nacional. O governo indiano projeta que taxa composta de crescimento permaneça elevada nas próximas décadas, variando entre de 2,36% e 1,65%. E essas projeções iniciadas em 2011 dobrou desde 1995, o que evidencia a rápida expansão urbana dos países. Em questão aos transportes urbanos da Índia, há dados que mostram que em muitas cidades o transporte não é motorizado, como bicicleta. Ainda é bastante presente, por exemplo, em cidades pequenas, cidades menores. Ciclismo, como caminhadas, representam entre 50% e 80% das viagens em zonas de trabalhadores informais, segundo a Wikipédia.
segundo dados da fonte The Times of India, a capacidade de energia renovável instalada na Índia, excluindo as grandes hidrelétricas, é aproximadamente de 197 GW até setembro de 2025. E especificamente para a energia solar, era cerca de 107,94 GW em abril de 2025. A Índia reconhece a importância de metas rígidas, porém, ela deve levar em conta realidades distintas. Propomos flexibilizar prazos para países emergentes e criar um futuro global de cidades sustentáveis financiadas principalmente por nações desenvolvidas, tecnologias avançadas, como sistemas de transporte elétrico e gestão de resíduos, deve ser compartilhado sem custo excessivo. Obrigado. Antes de dar continuidade ao debate com os países de alto rigor regulatório, eu estarei passando a fala para o secretário-geral Eduardo Fialho. Pessoal, um aviso. Neste momento da exposição que vocês estão fazendo, que é inicial, nós conectamos os slides de vocês. Então, se uma pessoa de cada país que vai falar a partir de agora quiser ir ao computador, já está ali, tá bom? Então, eu vou mudar para a página e quem desejar já pode levantar. Bom, muito obrigado, bom debate. Agora eu estarei passando a liderança para a França. Olá, bom dia. A França tem avanços na transição energética e na redução do CO2, mas ainda dependemos da energia nuclear. O nosso país trabalha para proteger a biodiversidade e melhorar a qualidade do ar e tornar a agricultura mais sustentável. Também investimos na redução de resíduos na reciclagem. Como França, reconhecemos que a transição ambiental traz desafios econômicos importantes. A OCDE aponta que nos últimos anos as medidas emergenciais para evitar crises custaram 2,9% do PIB, o que pressionou nossas finanças. Ao mesmo tempo, precisamos investir pesado na economia verde, que o Plano France 2030 destina 4,5 bilhões de euros para descarbonizar a indústria. E segundo a Agência Europeia do Ambiente, 16% das residências francesas são mal isoladas. E por isso, nosso maior desafio é equilibrar os custos, sustentabilidade e justiça social. E também garantir que a transição ecológica seja viável para todos. Bom, em 2023 foi o ano mais quente já registrado, com as temperaturas 1,48 graus, acima da era pré-industrial. Os impactos são devastadores e severos. Só no ano passado, custaram 380 bilhões de dólares ao mundo. Na Europa, inundações causaram mortes e prejuízos bilionários. E a França prova que é possível crescer economicamente e proteger nosso planeta. Desde 1990, reduzimos nossas emissões em 25%, com nossa economia, enquanto nossa economia crescia 55%. Já hoje, 92% da nossa eletricidade vem de fontes limpas.
Temos até 2030 para cortar emissões pela metade. Essa não é uma escolha política, mas uma necessidade urgente. Hoje, mas agora, enfrentaremos problemas irreversíveis. Obrigada. Gostaria de agradecer a fala da França. Neste momento, eu convido a Alemanha. Bom dia a todos aqui presentes. Primeiramente, vamos falar sobre a liderança da Alemanha, a questão da honestidade, expondo todas as nossas dificuldades, para demonstrar que a transição árabe é mais imperativa. Com isso, o ERK nos alertou que a Alemanha pode não cumprir suas metas de 2030, principalmente em questões de transporte e edifícios. Com isso, o Tribunal Constitucional ele teve um certo corte de gasto para a gente, porém o governo ainda persiste e tem como prioridade investimentos verdes. Com a política climática, a gente vê que afeta bastante gente, essas pessoas precisam de ajuda política e compensação social, para que podemos evitar o populismo. A nossa missão na COP30 com a Alemanha é tripartida, desenhada para acabar com o fim da era de promessas. Nós visamos que países emergentes que geralmente tendem a associar a emissão de CO2 com desenvolvimento e crescimento do PIB está erroneamente decidida. Então, demandamos que o NDC, com contribuições nacionais determinadas, que o ciclo pós-2030 foque na segurança climática. E para isso, a escassez de água, como houve em Munique e Badien com as inundações, aconteceu eventos extremos em megacidades. E para isso, propomos que o fracasso na ação climática seja visado com um teor de nível nuclear, ameaças de extremo perigo. E para isso, cidades sustentáveis, sugerimos como setor coupling, que é um sistema de acoplamento, juntando diferentes termos de energia, transporte e mobilidade social nas cidades, produzindo cidades mais sustentáveis e relacionadas. Introduzindo minha fala sobre uma promessa que fizemos mundialmente em 2023, onde iremos diminuir a utilização da energia nuclear no nosso país. Nós conseguimos em 2025 e até mesmo conseguimos eliminar a maior parte dessa utilização. Fizemos uma transação para a energia massiva, de uma produção massiva solar e eólica. Também fizemos uma substituição da energia produzida via gás natural para o hidrogênio verde, e também se inclui em outras indústrias de produção massiva, como metalúrgicos, com indústrias verdes que utilizam essas energias limpas e renováveis para conseguir produzir em massa e continuar vendendo. Também temos a parte de mobilidade, em que criamos a maior política de transporte público do mundo, que é o Deutsche Ticket, que é basicamente o ticket do alemão, que é um meio de transporte de trens e metrôs, onde cada cidadão do país nacional que cumpre com seus direitos e deveres tem direito a comprar esse ticket, calculado via o salário dele, é um preço fixo mais o salário dele, que seria basicamente você poder usar esse ticket sem nenhum meio, contendo esse meio de transporte. Fez uma diminuição dos automóveis e uma diminuição da emissão de CO2 no país, também aumentando a economia nacional. Gostaria de agradecer à Alemanha. Neste momento, eu convido o Canadá.
não consegue continuar sem metodologias? Vai continuar. Nós não estamos, né, muito. Desculpas, nós tivemos alguns problemas com o nosso apoio, teremos que continuar sem o microfone por enquanto. Primeiramente, bom dia. E eu queria começar falando que a delegação do Canadá apresenta um panorama atualizado das nossas condições ambientais e dos interesses reais das nossas políticas climáticas. Desde 2015, o Canadá tem investido em ações climáticas e o crescimento limpo, um foco em oportunidades como energia renovável e ecoturismo, além de emitir 694 megatoneladas de gás carbônico, equivalente em 2003, uma redução de 8,5% em 2005. A gente trouxe aqui o primeiro gráfico de principais fontes de emissões, onde é possível observar que a maior fonte de emissão é o petróleo e o gás com 31% e o menor a agricultura com 10%. Logo em seguida, temos outro gráfico com as principais gases e fortaleceras, que fica em gás carbônico, sendo o maior, e o menor com a agricultura. Esses números mostram o principal dilema canadense. Somos um dos países mais comprometidos em melhoria climática, mas ao mesmo tempo a nossa economia ela depende de indústrias de gás e petróleo. Ou seja, queremos emitir emissões, mas sem prejudicar indústrias, gases e exportações. Bom dia, gente. O Canadá tem grande cooperação internacional com o Brasil e o manejo integrado do. Essa ação ela associa aspectos ecológicos, socioeconômicos e políticos, então ela vai proteger qualquer tipo de incêndios florestais. Como o Chile, nós temos políticas ativas para reduzir as emissões de metano e as nossas ações em acordos de metas globais. Nós somos um dos principais apoiadores do Acordo de Paris e a nossa meta é zerar as emissões líquidas em até 2050. Bom, eu vou falar sobre os mudanças da Amazônia, cooperação acadêmica, cooperação em pesquisa e inovação, que dá uma continuidade no que ele estava falando. Bom, começando com o Canadá investiu 4,3 milhões de dólares no fundo da Amazônia, apoiando o desenvolvimento sustentável. E também os estudantes brasileiros é o destino da maior parte dos estudantes brasileiros, é o fundo da Amazônia. E por causa de um motivo disso, é a cooperação acadêmica entre os países e também porque eles participam de inovações e pesquisas internacionais com áreas estratégicas como ciência da vida, incluindo nanotecnologia, bioeconomia, agricultura, energia renovável e tecnologias limpas. Queríamos continuar sem microfone, sem áudio, somente com a nossa voz. Peço desculpas por isso, mas enquanto não estamos com certos problemas técnicos. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos, pela fala de todos os países. E agora daremos início à segunda rodada do nosso debate moderado, sendo como tema propostas e debates.
Vale ressaltar que dentro desta rodada, a ordem será alterada. Logo, a ordem que foi apresentada no início do debate não será a mesma nesta rodada. Vale também ressaltar que cada país terá 1 minuto para delegar sua fala. Nesta rodada também, Estados Unidos não participará ativamente, será somente observador. Por isso, como a ordem estará alterada neste momento, eu convido o Canadá a dar início. Teste. Som. Senhoras e senhores, o Canadá defende uma regulamentação ambiental rigorosa, transparente e baseada na ciência. Nosso país já adotou a Estratégia 2030 para a Natureza, alinhada ao quadro global de biodiversidade, e propomos transformar esses compromissos em normas legalmente vinculantes. Com isso, reafirmamos a meta 30 por 30, proteger 30% das águas e 30% das terras até 2030, com um reporte obrigatório ao Parlamento e participação das nações indígenas na gestão de áreas protegidas. Em segundo, avançamos na restauração de ecossistemas essenciais, priorizando áreas úmidas, florestas boreais e habitats críticos, e defendemos que as partes adotem metas de restauração integradas às estruturas nacionais. Em terceiro, reafirmamos nossa estratégia de edifícios verdes, com novas construções Net Zero Ridges até 2030 e com a ampliação de retrofits para no mínimo 3% ao ano, com isso reduzindo as emissões e ampliando a eficiência energética. Por fim, queremos reduzir os pressupostos diretos da perda de biodiversidade, incluindo a poluição e o uso insustentável de recursos. Obrigada. Gostaria de agradecer a fala do Canadá. Neste momento, eu convido a Alemanha a dar continuidade. Bom, desde já, a Alemanha vem buscando até 2045 a neutralidade climática, usando em lei várias metas rígidas, com corte de 65% até 2030 e 88% até 2040. Também temos a rede central de hidrogênio, que está prevista até 2032, com o Core Network, que são 9.700 km de dutos de hidrogênio ligados a portos e indústrias. E a gente também tem forte associação também com a iniciativa brasileira, do TFF, que é o Tropical Forest Forever Facility, que é uma serve para financiar países que evitam o desmatamento. E a gente também tem intenção de fortificar com outros países as relações. Eu gostaria de agradecer a fala da Alemanha. Neste momento, eu convido França. Bom dia a todos novamente. Senhoras e senhores, a França reafirma hoje o seu compromisso inegociável com a proteção do clima. Portanto, vivemos um momento crítico enquanto muitos países avançam na transição ecológica e outros continuam a emitir poluentes alarmantes em todo o solo global e em todo o universo. Não podemos mais permitir que a inação de alguns recaia sobre o esforço de todos os outros. Propomos, portanto, um mecanismo internacional de responsabilização climática. A proposta é a seguinte: países os quais não sigam os limites acordados de emissão devem enfrentar sanções ambientais e econômicas, proporcionando, assim, tarifas sobre produtos de alta pegada de carbono. Essa não é somente uma punição, mas sim uma forma de tentar obrigar países que não possuem responsabilidade com todos os outros a seguir as métricas anteriormente ditas pelo nosso país.
Muito obrigada. Gostaria de agradecer a participação da França e, neste momento, eu convido China. Primeiramente, bom dia. Bem, a China ela se baseia no conceito de civilização ecológica, que ela integra crescimento econômico com proteção ambiental através das políticas governamentais, investindo em energias renováveis e tecnologia e também a participação pública. O país busca sustentabilidade, adotando políticas como o fechamento de usinas poluentes e o aumento da cobertura florestal. Bom dia a todos. A China incorporou a civilização ecológica em sua Constituição e implementa políticas para alinhar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, incluindo o estabelecimento de objetivos ambiciosos e a criação de regulamentos ambientais rigorosos, sendo também líder global em capacidade de energia eólica e solar, com investimentos significativos em tecnologias limpas e uma política de incentivo à produção local de equipamentos. Obrigada. Gostaria de agradecer a participação da China e, neste momento, eu convido Índia. Devemos reconhecer que os países em desenvolvimento não têm a mesma capacidade financeira ou infraestruturas que os países desenvolvidos para fazer essa transição rapidamente. A Índia, que tem mais de 1,3 bilhão de pessoas, precisa garantir segurança energética e desenvolvimento sustentável. Propõe o quê? Ao invés de impor metas rígidas, as negociações considerem uma abordagem gradual, como um mecanismo de apoio financeiro e técnico que permita aos países em desenvolvimento avançarem em seus próprios ritmos, respeitando suas necessidades econômicas e sociais. As nossas metas são do carbono urbano proporcionadas à renda. Países ricos reduzem 60% até 2035, emergentes reduzem 20% no mesmo período, com revisão a cada COP. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a participação da Índia e, neste momento, eu irei passar a fala para os Estados Unidos. Lembrando que, nesta etapa, eles não têm uma participação ativa, agem mais como um observador dentro deste momento, porém, eles haverão uma fala curta. Como delegação dos Estados Unidos, e por estarmos apenas como observadores, não iremos fazer propostas oficiais, mas queremos explicar nosso ponto de vista de uma forma como enfrentar as mudanças climáticas. Acreditamos que cada país tem seus próprios desafios, e por isso o acordo internacional precisa ser mais flexível, para que cada nação escolha o que funciona melhor, sempre mantendo a meta de reduzir emissões. Também vemos a cooperação entre cidades como algo essencial. Muitas soluções que deram certo nos Estados Unidos surgiram em governos locais, como transporte mais limpo, energia renovável e projetos de eficiência. Compartilhar essas experiências podem ajudar muitos outros países. Por fim, nossa visão se baseia em 3 pontos: facilitar o acesso a tecnologias, criar regras mais flexíveis e oferecer um apoio técnico para quem mais precisa. Gostaria de agradecer a participação dos Estados Unidos e, neste momento, eu passaria a fala para o país anfitrião, Brasil. Bom dia. Bom, a proposta do Brasil é criar um Fundo Florestas Tropicais para sempre, um mecanismo permanente de financiamento para a Amazônia, o Congo e o Sudeste Asiático. Ele garante recursos estáveis, comprovados, da redução do desmatamento, restauração e preservação da sustentabilidade e biodiversidade. O fundo busca de 20 a 30 bilhões por ano, vindo de países desenvolvidos, mecanismos de carbono e outros países que poluem mais o meio ambiente. A lógica é simples: quem polui mais, paga mais.
Ou seja, países que são desenvolvidos, são os maiores poluentes do mundo, eles vão pagar mais para o fundo. E quem conserva mais, ou seja, os países que desenvolvem mais políticas para preservar o meio ambiente, eles vão receber mais, receber financiamento para poder continuar essas políticas. Assim, a gente preserva a política do nosso país, preserva a política do mundo e preserva o meio ambiente. Obrigada. Gostaria de agradecer a participação de todos, principalmente a do Brasil. Agora, com o encerramento da segunda rodada, iniciaremos a terceira rodada do nosso debate moderado. Dentro dessa terceira rodada, será coordenada e liderada pelos nossos professores. Dentro desta rodada, vale ressaltar que haverá uma pergunta relâmpago, elaborada pelos mesmos. Junto disso, não haverá ordem fixa. Ou seja, os professores terão o poder de escolher qual país irá responder esta pergunta surpresa relâmpago. Bom dia a todas as partes. Queria agradecer a participação de todos aqui. Só queria confirmar uma coisa. Os únicos que apresentaram diversas estatísticas em projeção foi realmente a França? Ou eu perdi na hora que eu saí para falar? Não, a gente também. Canadá? Principalmente sobre Foi só um momentinho que ele saiu aqui, né? Os Mas foi dados. o pessoal do Canadá que estava falando. Vamos fazer apenas uma pergunta simples e todos os grupos terão a oportunidade rapidamente de responder. A pergunta ficará com a professora Sônia. Bom dia a todos, parabenizar pela apresentação, pela forma como vocês trouxeram tudo isso, nós estamos muito orgulhosos. Uma pergunta real, né, do que aconteceu nessa última COP30. Muitas metas, elas são esperadas, dado a emergência climática que todos já têm conhecimento. Algo que gerou muita crítica foi o mapa do caminho ter ficado de fora do acordo. O que é esse mapa do caminho? Propostas reais para a redução do uso de petróleo, que é um dos principais vilões, né, das emissões do CO2, do gás carbônico. Então, eu gostaria de direcionar essa pergunta especialmente aos países mais poluidores. A gente sabe que principalmente aqueles que são grandes produtores de petróleo se opõem, né? Estados Unidos, um deles, tanto é que nem participa, né, aí ativamente esse ano, mas outros países também se abstiveram em estar votando porque ainda necessitam muito desse tipo de combustível, incluindo China e Índia. Então eu gostaria, e Brasil também, né, não fez aí muito esforço para poder votar e reafirmar esse compromisso, que é muito importante. Então, eu gostaria de levar essa pergunta geral a todos da plateia. Por que não houve aí um maior esforço em promover esse mapa do caminho, que é essa redução, traçar aí um projeto para a redução do gás carbônico, dado que esse, né, junto com o desmatamento, é um dos principais vilões aí do aquecimento global, responsável, né, pelas mudanças climáticas. Então, eu gostaria que os países esclarecessem um pouco mais em relação a isso, porque esse mapa do caminho ficou de fora. O que os senhores, as senhoras têm a dizer sobre essa questão? Obrigada. Respostas breves. Como foi avisado pela professora Sônia, eu estarei começando pelos países de baixo rigor regulatório, iniciando pelo nosso anfitrião, Brasil, para responder esta pergunta. É só se souber responder, pode pular quem não quiser responder, tá? É rodada bônus. Algum grupo?
última COP30 pelo presidente Lula, o mapa do caminho realmente foi um assunto deixado de lado pelo Brasil, não foi tão apontado, porém o Brasil ele contribui de diversas formas para essa diminuição de CO2, tanto que em uma pesquisa do jornal Unesp, que aponta que até 2050 o Brasil consegue, ele tem potencial para se tornar o país com a menor quantidade de emissão de CO2 se as devidas medidas forem tomadas corretamente. Muito obrigada, Brasil, a sua participação e pela sua resposta. Agora eu darei continuidade, passando a fala para a China, também um país de baixo rigor regulatório. Bom dia novamente. Bom, a China ela é um país que está em processo de transição de uma economia predominantemente industrial para uma economia verde, com um processo de uma economia, com um compromisso claro para alcançar o pico de emissões até 2030. Apesar de sermos o maior emissor atualmente, estamos trabalhando arduamente para transformar essa realidade. Em 2024, fomos líderes em energia renováveis, como solar e eólica, e em tecnologias limpas, como carros elétricos. Não estamos apenas consumindo a energia, estamos investindo na infraestrutura de uma economia verde também. Obrigada. Gostaria de agradecer a participação em fala da China. Neste momento, eu gostaria de pedir que somente os países, seja de baixo ou alto rigor regulatório, levantassem pelo menos um membro que estão dispostos a responder esta pergunta. Vamos otimizar o tempo. Somente Índia? Ok. Neste momento, eu passo a fala para a Índia. Olá, bom dia. O mapa do caminho ele saiu do texto final da COP30 porque não houve consenso entre os países. E embora a maioria apoiasse a proposta, um grupo, incluindo as nações dependentes de combustíveis fósseis e países em desenvolvimento como a Índia. A Índia argumentou que uma promessa rígida de eliminar combustíveis fósseis poderia prejudicar o seu desenvolvimento econômico e sua segurança energética e sua população, que ainda é dependente de carvão e petróleo. Os países defendiam que a COP deveria priorizar financiamento climático, tecnologia e adaptação. Gostaria de agradecer a fala e participação da Índia. Agora encerramos nossa terceira rodada. Delegação da Alemanha. Todos, por favor, levantem pelo menos um membro que desejam responder. Estarei passando a fala agora para a delegação da Alemanha. A Alemanha mobilizará um valor de 115 bilhões de euros em investimentos públicos, sendo 25,7 bilhões destinados à economia verde. E temos 6 bilhões investidos ao mínimo por ano, 6 bilhões mínimos de euros para o sul global do mundo. Global. Não, isso não tem nada a ver com o mapa do caminho, tá? Eu quero respostas do mapa do caminho citado, objetivamente. Gostaria de agradecer a participação em fala da Alemanha e estarei passando a fala para a França. Oi, bom dia. Não houve o esforço pelo mapa do caminho porque não tinha o respaldo político suficiente entre os países chaves. Sem consenso mínimo, qualquer tentativa de promovê-lo poderia enfraquecer ainda mais as negociações formais. E a equipe negociada, por não impulsionar o documento, porque tinha que ele fosse interpretado como uma alternativa paralela em acerca oficial da COP30 e que poderia desviar atenções e ruídos diplomáticos. Obrigada.
Gostaria de agradecer a fala e participação da França. Neste momento estarei passando a fala para o Canadá. Bom, como já dito por outras delegações, não houve mapa do caminho por falta de diálogo, né, entre os países. Porém, o Canadá argumenta que a prioridade deve ser mercados de carbono, redução de metano e expansão de energia limpa, e não um cronograma global obrigatório. Gostaria de agradecer a fala e participação do Canadá. Neste momento, nenhum país deseja responder, mais nenhum? Ok, acredito que não. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos e a resposta de todos. Neste momento, seguiremos com o nosso evento, partindo para as negociações e acordo final, agora com o encerramento da terceira rodada. Nessa próxima fase do nosso evento, teremos um debate livre, com um total de 7 minutos. Cada país terá 30 segundos para delegar a sua fala. Dentro deste momento, a ordem será livre. O país que desejar iniciar simplesmente pode levantar apenas um membro. Neste momento, vocês não poderão fazer uso do microfone. Vocês podem iniciar. Pessoal, esses segundos é para vocês fazerem propostas pro texto de acordo, tá? Tem uma proposta, levanta a mão, registra. Se alguém for contrário, tem que ser unânime. Se alguém for contrário, derrubada a proposta. Propostas? A Alemanha tem uma proposta. Segundo, como já foi dito. Pode falar no microfone. Pode falar. A transparência foi o principal motivo pela negação do plano de continuação. Basicamente, a nossa proposta é analisar através de dados de satélite a emissão de CO2 em relação ao crescimento dos setores. Afinal, os países que tiveram crescimento de setores que têm alta emissão de carbono e não afirmam a quantidade de emissão através de satélites devem ser punidos ou beneficiados em caso de situação oposta. Basicamente, analisando a média de emissão de carvão por crescimento do setor poluente. Então, qual é a proposta em si, a redação da proposta? Tem que ser curta. Basicamente, através de uma estrutura de índice, analisar a medição de quantidade independente de gás carbônico liberado pelo crescimento setorial. Afinal, o plano, os países anunciaram valores de emissão que não estão de acordo. Mas isso não vai entrar na proposta. A proposta que tem que entrar digitada lá para todo mundo assinar. Proposta é, através da estrutura de índice, nós podemos punir e beneficiar. A punição deve ser a penalização dos países que entram em comércio com os países poluentes. Afinal, é difícil enfraquecer um comércio de países que possuem estabilidade financeira e beneficiar com tecnologia alemã os países que estão... explicar, só falar a proposta mesmo. A proposta é punição. Qual a punição? Punição seria basicamente beneficiar... A punição seria basicamente punir os países que estão comprando de países poluentes. Sanções comerciais. Ok. Sanções comerciais apenas para os compradores, porque assim os países não comprariam. Vocês têm 30 segundos, gente. 30 segundos, cada grupo. 30 segundos. Proposta. Qual é a proposta? Ele está falando sanção. Tem algum grupo que veta a proposta dele? Levante um membro, por favor. Levante um membro, por favor, do grupo que veta a proposta da Alemanha. Ou todos concordam e vão assinar essa proposta? Não entendeu, Beto? Rápido. Se não entendeu, se não ficou claro, certa, você vai assinar uma coisa, né? Mas a gente veta. Brasil vetou. Próxima proposta. Gostaria de lembrar a todos que as propostas deverão ser convenientes ao documento que será assinado e relembrando também o tempo, que são somente 30 segundos. Não haverá tempo adicional ou extra e será nota descontada. Algum outro país tem alguma outra proposta para apresentar?
Senhores delegados, a China apresenta uma PEC verde como uma proposta, um acordo que busca criar um sistema de comércio internacional mais justo, facilitando o livre fluxo de tecnologias e produtos sustentáveis. O objetivo é remover barreiras protecionistas que dificultam essa transição verde no nosso comércio. Só repete a proposta do texto para eles digitarem. Senhores delegados. Não, senhores delegados não é. Proposta. Como proposta, a China oferece a APEC Verde, um acordo que busca criar um sistema de comércio internacional mais justo, facilitando o livre fluxo de tecnologias e produtos sustentáveis. O objetivo é remover barreiras protecionistas que dificultam a transição verde. Seria retirada aí de impostos, levar essas tecnologias para todos os países. Quem inventou a tecnologia, deixar fluir isso livremente para os demais países, a fim de adotar dentro, é isso? Tá. Então a PEC verde seria uma retirada de barreira. Quando a gente fala, no caso dessas barreiras, tem aí uma cobrança de impostos sobre o invento, a tecnologia. A China propõe retirar esses impostos para deixar fluir livremente, é isso? Abertura de patente. Direitos autorais. PEC verde e com a abertura de patente de tecnologias sustentáveis. É isso. Pelo que a gente entendeu, é isso. Gostaria de dar continuidade e alertar novamente que, nesse momento, discursos extensos não são convenientes, mas sim falas exatas sobre qual sua proposta. Algum outro país tem interesse em apresentar propostas? Por favor, um membro levante. Os países que estão dispostos a apresentarem propostas. Todos estão de acordo ou há algum veto? Ok, primeira cláusula adicionada. Estarei passando nesse momento a fala para a Índia oferecer sua proposta. Olá, primeiramente, bom dia a todos. Nós da Índia temos um acordo, uma proposta que seria negociar uma abordagem de responsabilidades diferenciadas, onde os países desenvolvidos assinem compromissos mais agressivos de reduções de emissões. Qual? O que seria mais agressivo? Quero números, eu quero proposta, meta. Aí tem que vir com valores. Quando a gente fala em meta, tem valores, né? Em relação aos níveis atuais, quantos por cento até que dá? Então a gente precisa de ter meta, envolve números. Pense uma proposta de melhoria da sua nota, que seja melhor. Não, quero saber quanto, para qual data, isso é proposta. Todos assinam, todos se comprometem. Propostas para ir para a redação do que vocês se comprometem aqui. Ninguém preparou propostas? Então falem. Estamos ali, França tem proposta. Todos vetam? Não teve proposta. Entendi, não teve proposta. Relembrando novamente, a proposta tem que ter características realistas e não utópicas, por favor. Agora, neste momento, eu passo a fala para a França. Muito obrigado. Bem, a França está pensando em estruturar sanções econômicas em setores produtivos, os quais tenham alto índice percentual de emissões de gases poluentes. Com isso, beneficiaremos de forma econômica a transição justa. A França considera inaceitável que alguns países continuem a ultrapassar limites de emissões, comprometendo o esforço global de proteção climática. Por isso, proclamamos esse sistema internacional mais rigoroso. Os limites, de acordo com a... De acordo com a média global que está tendo agora, da poluição. Vocês poderiam detalhar mais, especificar o que seria? Que limites seriam? Qualquer país que esteja produzindo. Bom
de acordo com a ONU, os limites que eles seriam impostos seriam a estimativa de emissão global que deveria cair em 2% até 2030. Caso esses limites, que seriam tanto as toneladas de emissões de gases poluentes, quanto outros setores que possuem desmatamentos e coisas do tipo, iríamos vetar com base em tarifas em um ritmo agressivo, para que todos os países pudessem cumprir o acordo tanto de Paris, 2% em relação a que data? A partir de agora? Sim, a partir deste ano, exatamente, a partir dessa conferência. Proposta, então, de sanção econômica para poluição aí, com meta de redução em 2% até 2030. Quem não cumprir, sanção econômica, é isso? Feito como referência ao ano de 2025, porque a gente sempre tem que pegar referência. É 2% a partir de quando? Porque nem quando se fala, por exemplo, né, do protocolo de Kyoto, não foi com referência no ano da assinatura do protocolo, né? A proposta 1947. Mas aí eles buscam algum ano de referência, então isso que a gente precisa saber. Então a referência que vocês propõem é com base no ano de 2025, até 2030, 2%. Dando continuidade. O acordo vetado. Por favor, os países que vetam, levantem a mão. Alemanha, China. Próxima proposta. Brasil proposta. Somente os países que irão vetar, levantem a mão. Não, um veto já está vetado. Pode ir, Brasil agora? Agora estarei passando a fala para o Brasil. Bom, a nossa proposta é além do TFFF, o FPD, a gente propõe também uma colisão aberta de mercados regulados de carbono, que tem modelos baseados que já estão atuando na União Europeia e na Coreia do Sul. Ou seja, a gente pretende reduzir a emissão de gases, garantir uma segurança política e aumentar investimentos a um prazo maior. Isso, como eu já citei, já tem resultados positivos na União Europeia e na Ásia. Coalizão aberta de mercados regulados de carbono. É isso? Isso. O que é isso? Pera. É para unificar regras e padrões e garantir que os demais países avancem na transição climática e com uma estabilidade econômica maior. O Brasil criou o Fundo da Floresta. Fala um pouquinho então sobre isso, que eu acho mais pautável. Bom, como eu citei primeiramente, a gente tem o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é a maior proposta do Brasil, que alguns países estão inclusos para ajudar. E o TFF, ele basicamente busca investimento de outros países para países que estão tentando conservar a biodiversidade e a sustentabilidade, o clima em si. Como a gente sabe, a China e a Alemanha, elas já começaram investindo e a partir desses anos, a partir de 2026, a gente tem uma estimativa de 20 a 30 bilhões por ano de investimento dos outros países. Somente para redução climática, diminuir os graus, a temperatura do mundo, enfim. Gente, vocês têm mais 8 minutos para imprimir e assinar, então precisamos de proposta e proposta aprovada. Então esse fundo da floresta, ele está aberto, mas aí se assinar, todos os países se comprometem a investir no fundo conforme o seu PIB, conforme as suas emissões, né, e necessidades. Qual que é o nome do fundo? TFFF. TFFF? Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Fundo para a Proteção das Florestas. Então, Fundo para a Proteção Florestal conforme emissões e PIB. Quais Acordo? países são Alguém a favor? veta? Somente os países são a favor, levantem a mão. Canadá está a favor. Alguém veta? França.
Sem veto, adicionada a proposta. Uma proposta aqui do Canadá. Estaremos agora passando para a proposta Não do precisa Canadá. explicar, só citar a proposta, tá? O Canadá propõe a criação do Fundo Internacional para Cidades Verdes, destinado a financiar transportes limpos, habitação sustentável, energia renovável e infraestrutura resiliente em países em desenvolvimento. Então não seria só países ricos que estariam nesse acordo, também seriam os que estão crescendo. Tem um fundo para a floresta, está propondo um fundo de cidades verdes. Sim. Alguém, é só levantar a mão se alguém veta. Alguém veta? Se ninguém vetar, ninguém veta. Proposta aceita. Todos aceitarão? Beleza. Terceira proposta. Tem mais alguma ou podemos encerrar e imprimir o documento? O país possui proposta ou podemos encerrar nosso Estados documento? Unidos quer falar, apesar de não poder fazer proposta. Pode falar. Pode falar. Faça a fala para os Estados Unidos. Já pode preparar a impressão, Piara. A sua proposta, ela tá falando sobre o que é? Fundo Cidade Verde. Oi? É do Canadá? É do Canadá. Fundo Cidade Verde. Fundo Cidade Verde. Só que hoje foi revogada uma das leis sobre a exploração de petróleo, onde que o Canadá agora ele está investindo mais em exploração de petróleo. Então, como que você vai falar de cidade sustentável, sendo que vocês estão fazendo mais exploração de petróleo ainda? Estarei passando a fala para o Canadá responder. Exatamente, né? Isso foi um dado antigo, a gente está tentando melhorar. Então, não, hoje. Então, exatamente por isso da proposta, né? A gente está tentando melhorar. Uai. Meu Deus! Nós sabemos, a gente sabe que a gente teve o índice em 2024 de 80, se eu não me engano, 8,5 bilhões em prejuízos climáticos. Então a gente mostra nossa urgência disso, entendeu? Então nós tentamos, é uma proposta justamente para melhorar esses Melhorar esses indícios. Vocês desejam responder? Por favor, mantendo a norma, formalidade e responsabilidade dentro da resposta, palavras e atos. Obrigada. Mesmo assim, você faz essa proposta e não cumpre essa proposta, não faz sentido. Calma que precisa do microfone, amor. Tipo, você quebra essa lei exatamente há poucos minutos atrás e vem falar que depois de assinar esse contrato você vai começar a cumprir? Não. Isso é uma grande hipocrisia, né? Ordem, por favor, ordem. Ordem no tribunal. Ordem, por favor, todos os países. Todos os países, ordem, por favor, eu agradeço. Bom, a nossa proposta seria a partir desse ano, só que como a gente já está no final do ano, a gente ia implementar em 2026. Calma. Todas serão uma vez. Nosso ponto é que vocês exatamente falaram isso ontem, dia 27, que vocês justamente revogaram as leis para ampliar essa exploração. E a nossa questão é que vocês falaram isso e estão falando que vocês vão fazer outra. Não faz muito sentido isso. Mas isso foi ontem, né? Isso hoje. A gente ia implementar isso
2026, no começo do ano de 2026 até 2030, para melhorar esses índices. Então, a gente sabe que nessa proposta aí que a gente fez ontem, de amplificar essa exploração, pode trazer prejudicação ao país e a outros, entendeu? Então é justamente por isso que a gente vai fazer um novo termo até 2026, trazendo novos benefícios ao país, entendeu? Essas propostas são diante a esse ano. O próximo ano, só Deus sabe. bom, teve prejuízos climáticos, como eu disse, e o Canadá ele tem capacidade sim para fazer isso, por causa que ele é líder em capacidade financeira, tecnologia, e também ele tem mobilidade elétrica, planejamento urbano sustentável. Então, isso seria implementado para o ano que vem, não esse ano. A principal proposta, né, dessa lei vai além disso que vocês falou, que é enfrentar a incerteza econômica, porque a gente sabe, né, que os Estados Unidos colocam muita tarifa, né? Então, atualmente, cerca de 90% das exposições de petróleo do Canadá são destinadas a mercados americanos, né, que toma a diversidade e uma prioridade para o governo. Então, a gente fez isso com essa intenção de acabar com as tarifas por vocês mesmos, né, que as tarifas devem nos Estados Unidos. Acústico, por favor. Bom, basicamente vocês estão dando uma proposta que vocês basicamente vetaram e estão dizendo hipoteticamente, que não é uma certeza, que vai ocorrer. Sendo que vocês disseram ontem que vocês vão aumentar a exploração. Então vocês estão vindo dizer que vocês estão defendendo algo de proteção, sendo que até ontem vocês estavam falando que não, que vocês iam aumentar a exploração. Então não faz sentido vocês virem dar essa proposta, sendo que de forma hipócrita, vou dizer, que ontem vocês não estavam concordando com isso e hoje vocês querem dizer, futuramente, não faz sentido e nós, os Estados Unidos, vetamos. Acústico, por favor. Acústico, por favor. Acústico. Educação, não pode nota. Considerando que já ultrapassamos exorbitantemente o tempo e nós precisamos caminhar para frente dentro do nosso evento, estaremos encerrando esta rodada e partiremos para o encerramento. Se quiser manter o debate só vai trazer agora a assinatura. Já estão fechadas as cláusulas e todos concordaram. Quando ele conseguir trazer o documento, nós só simbolicamente mostraremos cada representante do país que vai assinar o acordo feito aqui. Eu tenho as duas últimas aulas, gente, com vocês. A gente pode depois continuar lá para poder esclarecer mais. Gostaria de agradecer a participação de todos. Acústico. Estamos ainda dentro do evento. Por favor. Estamos ainda dentro do evento. Gostaria de respeito e acústico aqui dentro. Obrigada. Agora nós daremos continuidade ao nosso evento. Quero agradecer a presença, debate, a fala de todos os países, até mesmo que tenha sido uma fala um pouco precipitada, eu agradeço. Até mesmo a proposta mais utópica do que realística, eu agradeço a todos. Agora iniciamos a apresentação das cláusulas, que será coordenada pelo secretário-geral Eduardo Fial. Por isso, eu estarei passando a mediância para o mesmo. Dentro deste momento, ele irá apresentar as cláusulas do documento que será assinado pelos países. Vocês irão observar, estarão de acordo e irão mostrar compromisso dentro disso. Dentro deste momento, teremos a ordem conforme apresentada nas negociações, ou seja, supondo, o Brasil foi o primeiro a propor uma proposta e ela a ser aceita para estar dentro do documento. Ele será o primeiro a votar. Só um instante, que eu acho que foi em primeiro. Por favor, aguardem pacientemente e de forma silenciosa até que o secretário-geral chegue com o nosso documento.
acústico, acústico, acústico. Estamos ainda dentro do evento. Gostaria de questioná-lo se algum país, delegação, está disposto a tirar uma foto. Tem interesse. Depois nós iremos dar continuidade a isso. Agora o secretário-geral, Chico, irá apresentar as cláusulas para vocês e vocês devem prestar atenção e mostrar compromisso. Declaração das delegações internacionais da simulação da COP30. Nós, líderes das delegações da Alemanha, Brasil, Canadá, China, França e Índia, nos reunimos na Escola César Antônio Scalão para responder aos principais desafios e crises globais, sob a temática de cidades sustentáveis, e promover um crescimento forte, sustentável, equilibrado e inclusivo. Através da Conferência das Partes, COP, órgão responsável por tomar as decisões necessárias para implementar os compromissos assumidos pelos países no combate à mudança do clima, reafirmamos o nosso compromisso de construir um mundo justo e um planeta sustentável, nas bases do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris. Nós reafirmamos o papel desta conferência como um fórum de cooperação climática internacional, juntos, compartilhando uma responsabilidade coletiva por promover as condições para um crescimento global sustentável, resiliente e inclusivo. Continuamos empenhados em apoiar os países em desenvolvimento na resposta a crises e desafios globais e no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Assim, nós nos comprometemos a remoção gradual de barreiras tarifárias e restrições tecnológicas entre os países signatários, a PEC Verde, para a quebra de patentes de tecnologias sustentáveis com o objetivo de promover um ambiente de comércio mais justo, sustentável e alinhado às metas climáticas globais. Estabelece mecanismos de cooperação técnica para a difusão de tecnologias verdes entre nações participantes. Adesão ao Fundo de Proteção às Florestas Tropicais como participação proporcional ao PIB e às emissões de poluentes. Criação de um fundo Cidades Verdes com participação proporcional ao PIB de cada país, para investimento das partes em modernização sustentável de cidades nos países signatários. Neste momento, eu vou convidar um representante de cada delegação para a assinatura do documento. Por gentileza, um representante da Alemanha. Por gentileza, o representante dos Estados Unidos já vem até aqui. Estados Unidos na China. Tá. É por isso que eu falei que tem que ver as coisas. Por gentileza, o representante do Canadá, da França e do Brasil. Né? Por gentileza. E a China. Em qualquer lugar branco, tá? Ele não se compromete, ele é convidado. Todos os países delegados realizaram o documento. Agora, por fim, temos a assinatura do documento final. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, pela participação de todos e que vejam o documento.